Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e essa é mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre alienação do trabalho e sobre modos de produção. Nas aulas passadas, nós já falamos sobre trabalho e a natureza. A gente usou o Karl Marx, para dizer e as ideias dele. Segundo ele, o trabalho não é nada mais do ato do homem transformar a natureza através do seu trabalho. E ao transformar a natureza, o homem transforma a si próprio, porque ele muda suas condições de vida. E ao mudar essas condições de vida, ele acaba adaptando essa nova forma de viver e também mudando a sua forma de agir. Então, o homem, antes de produzir uma cadeira, ele não estava acostumado a sentar em cadeira. Mas no momento que ele cria uma cadeira, ele se acostuma. Quando o homem produz o celular, ele se adapta ao celular, ele já não consegue viver muito bem sem o celular. Então, tem essas duas perspectivas. E existe uma outra perspectiva que eu não falei, que é que o homem é o único ser que é capaz de trabalhar, pelo menos da forma que a gente trabalha. A forma que a gente trabalha é diferente dos animais. Por quê? Os animais agem por instinto. Então, uma aranha, ela só produz uma teia porque ela tem aquilo como instinto. Então, ela não consegue refletir sobre aquele trabalho que faz. Ela não faz uma teia muito diferente da outra. Você pode ir no Japão e aqui está muito próximo a maneira que as aranhas fazem teias. Por quê? Porque elas não conseguem refletir, elas só agem por instinto. Já o homem tem a capacidade de refletir sobre aquilo que ele faz. Ele pode reavaliar, ele pode fazer diferente. Então essa é uma outra característica do trabalho humano. A gente também aprendeu da divisão social do trabalho. A gente aprendeu isso em Durkheim, que ele chama essa divisão de solidariedade social, que existe duas formas de divisão. A de solidariedade mecânica, que é típica das sociedades primitivas, que existe um peso muito grande sobre o indivíduo, da sociedade sobre o indivíduo, e que existe pouca divisão social do trabalho. Já no caso da solidariedade orgânica, é típica das sociedades pós-industriais, quer dizer, das sociedades modernas e contemporâneas. Há um menor peso da sociedade sobre o indivíduo. Isso não quer dizer que não há peso, mas o peso é menor. E há uma grande divisão do trabalho, tá? Existem diversas profissões, etc. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modo de produção, ou relações de trabalho. Para o Marx, diferentemente de outros autores, o trabalho nem sempre foi apropriado da mesma forma. Existem formas diferentes, com o passar do tempo, que o homem se organiza para o trabalho. Então, o homem, ele trabalha, mas como esse trabalho é regulado, como esse trabalho se dá de uma forma diferente. Tá? Isso pode ser tanto quanto as forças produtivas ou as relações de produção. Então, a gente tem tipos de produção diferentes: o artesanal, de manufatura, o industrial. A gente tem elementos que a gente usa como instrumentos de produção, mas principalmente na forma que o trabalho é apropriado. Os modos de produção, eles podem ser divididos em modos de produção asiático, que a gente vai conhecer ele daqui a pouco também com outro nome. Modos de produção escravista, modos de produção feudal, modos de produção capitalista, modos de produção socialista, que a gente vai ver aqui como modos de produção primitivo, tá? Então vamos lá.
quanto ao modo de produção primitivo. Qual eram as características desse modo de produção? Era uma economia de subsistência. Isso quer dizer, as pessoas trabalhavam para viver, para comer, etc. Também as pessoas trabalhavam em conjunto. Imagina os homens das cavernas, onde tinha muitos animais, era muito difícil controlar a natureza. Eles precisavam estar juntos, porque se eles não estivessem separados, eles não conseguiriam sobreviver. Então, isso é importante. Também não existia propriedade privada, tá? O fruto do trabalho era coletivo, pertencia a todo mundo, ninguém era dono de nada. Essas eram as principais características de sociedades primitivas. Mas assim, do modo de produção primitivo. Mas ele existe ainda hoje? Existe. Algumas aldeias indígenas isoladas ainda usam esse modo de produção. Então a gente pode perceber que a forma que o trabalho era apropriado é diferente. Aqui não tem propriedade privada, aqui o trabalho é coletivo, não há divisão, uma grande divisão do trabalho. No entanto, o trabalho é mais para subsistência, ele não gera muitos excedentes. Um modo de produção asiático, que ele ocorreu na América pré-colombiana, a gente tem lá os astecas, os incas, mais no Egito Antigo, tá? Naquela região que a gente chama de Mesopotâmia, grandes sociedades agrícolas. O que era isso? As pessoas trabalhavam para o Estado. Então elas participavam em grandes obras, tipo a construção das pirâmides, a construção de canais. As pessoas, parte do que elas produziam, do que viviam, do que faziam, era para trabalhar para o governo. Era um trabalho obrigatório, mas que era, de certa forma, para a sobrevivência de toda a sociedade. Então eram basicamente sociedades agrícolas que faziam grandes obras. E vamos à frente. Um modo de produção escravista. Ele aconteceu lá na Grécia Antiga, por exemplo, na Roma Antiga, na Antiguidade. Outros povos também, tá, gente? Mas aconteceu na Antiguidade. Nessa época, existia dinheiro? Existia. Mas as pessoas não trabalhavam por dinheiro. Até porque quem trabalhava eram os escravos. Só escravo trabalhava. Então, a forma de produção, as pessoas trabalhavam porque tinha trabalho escravo. O indivíduo era transformado numa mercadoria. Ele mesmo era uma mercadoria. Uma mercadoria... O que é mercadoria? Algo que se compra e vende, tá, gente? É uma mercadoria que servia para o trabalho. Os donos, os senhores, tá, escravos, a gente não pode comparar isso com a escravidão que houve aqui no Brasil, mas é um modelo muito mais antigo. Os senhores de escravos, eles não trabalhavam. O trabalho para eles era visto como uma coisa ruim. Inclusive, a gente conhece uma frase grega antiga, que dizia: o escravo não tem alma. Mas alma no sentido de mente. Ele não podia se dedicar à arte, refletir. Isso era o papel do homem livre. Então era esse tipo de sociedade que existia no modo de produção escravista. Mas repare uma coisa, não tem salário aqui. As pessoas não trabalham por salário. O modo de produção feudal. O modo de produção feudal aconteceu principalmente quando as grandes cidades, os grandes impérios da Europa, eles vão ruir. E quando isso acontece, as pessoas vão para o campo em busca de proteção, porque era um momento de guerra. Então é uma relação entre senhores, também chamados senhores feudais, tá,
que eles eram os proprietários, e os servos, que trabalhavam dias na sua terra, dias na terra do seu senhor. Observe que não há salário, não tem salário. O que se dá aqui é uma troca de favores, vamos dizer assim. Então, não existe trabalho assalariado ainda. Modo de produção capitalista, onde o homem agora trabalha em troca de salário. Ele também é uma mercadoria, porque ao vender o seu tempo de trabalho, ele vende a si próprio como uma mercadoria. E existe uma relação entre aqueles que são, uma relação desigual entre aqueles que são os donos dos meios de produção, fábricas, máquinas, etc., dinheiro, capital, e aquelas pessoas que são apenas trabalhadores, que oferecem sua força de trabalho. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Bem, então para o Marx existem duas classes sociais, apenas duas. Aqueles que detêm capital, dinheiro, máquina, que são chamados burgueses, e os proletários, que têm apenas sua força de trabalho. São as duas classes sociais existentes. O interesse dessas classes, para o Marx, é oposto. Por quê? O burguês, ele quer o lucro. Quanto mais lucro ele tiver, melhor. Enquanto o trabalhador, ele quer o salário, melhores condições de vida. E, quanto mais salário ele ganhar, menos lucro o seu patrão vai ter, o burguês vai ter. Então, eles têm interesses opostos. Sobre o processo de alienação do trabalho. Vou ler essa charge aqui que vai ajudar um pouquinho. Mas vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Para entender o que é essa alienação do trabalho, a gente pode entender entre duas dimensões. Primeiro, antigamente, o trabalho era artesanal. Depois ele passou para as manufaturas. Mas o trabalhador dessa época, ele sabia o que ele estava fazendo. Se ele fosse fazer uma carruagem, ele tinha que entender de todo o processo de construção da carruagem. Desde buscar madeira, desde cortar madeira, desde pregar. Então ele sabia fazer uma carruagem. O trabalho dele fazia sentido. Agora imagina um trabalhador numa linha de montagem de uma fábrica de automóveis. Por exemplo, ele não consegue ter a dimensão completa daquilo que ele está fazendo. Eu vou contar uma história para ilustrar o que seria isso. Dizem que essa história é verdadeira, não sei até quanto. Mas uma determinada universidade resolveu fazer uma pesquisa e chamou um ceifeiro. O que é um ceifeiro? Aquela pessoa que fica roçando. E chegou para ele e falou assim: olha, eu vou oferecer um trabalho para você, pagando 3 vezes mais, mas ao invés de você roçar o mato, você vai ficar às 8 horas, você trabalha roçando no mesmo lugar, apenas o vento. Você não vai fazer isso, esse vai ser o trabalho. Você vai passar da mesma forma que você fazia, mas você vai agora passar a roçar o vento. Esse homem não conseguiu muito tempo, porque ele dizia que ele não via o trabalho render. Ele não conseguia se identificar com o trabalho. Da mesma forma, o trabalhador alienado é um trabalhador que não entende aquilo que ele está fazendo. O trabalho que ele faz não tem mais sentido. Como numa linha de produção. Muitos de vocês já devem ter visto um trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Que ele fica lá apertando botões, apertando parafusos o tempo inteiro, mas ele não consegue entender muito o que ele está fazendo. Então, isso que, de uma forma geral, que é característica do trabalho alienado, tá?
o trabalhador não se enxerga mais naquilo que ele faz, ele não consegue mais se enxergar naquilo que ele está fazendo. E para terminar, eu trouxe um vídeo e vamos lá. Opa, acho que vai começar já. Mas a ideia desse vídeo é avançar com o que a gente já falou até agora, com o que a gente já trabalhou até agora, tá? Principalmente falando sobre os modos de produção. Crescer e envelhecer em um... Tá, vamos aqui um pouquinho mais. Olá! Hoje eu venho aqui para apresentar a série de vídeos Trilhas Educativas. Nós queremos dialogar com vocês sobre a economia solidária que acontece no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a sociedade e os modos de produção. Para entender melhor, vamos pensar sobre como vivemos hoje e quais foram os outros modos de vida e de organização do trabalho que a humanidade já viveu. Somos educados a aceitar as coisas como elas são. Nascer, crescer e envelhecer, em um cotidiano que nos obriga a pensar que trabalhamos para viver, mas que ao final não é nada mais do que viver para trabalhar. Dizem para nós que as coisas são assim desde sempre e que temos que nos acostumar com elas. Mas se formos curiosos com a realidade, veremos que tudo o que existe é construído pelos homens e mulheres e, ao contrário do que pode parecer, todas essas coisas mudam o tempo todo. Mas afinal, como funcionam os modos de produção nas sociedades? A história da humanidade é composta por uma sucessão de tipos diferentes de modos de produção de bens para satisfazer as necessidades humanas. Isso significa que, ao longo da história, as formas de produzir, organizar o trabalho e distribuir a riqueza produzida coletivamente foram sendo modificadas. Podemos começar a entender os modos de produção resgatando outros tempos e outras sociedades. O modo de produção tribal foi a forma de organização do trabalho mais antiga, duradoura e geograficamente distribuída que se tem notícias. Neste modo de produção, todos trabalhavam juntos e recebiam a mesma parte pelos bens produzidos. Não haviam classes sociais ou Estado. Não havia a exploração de uns sobre os outros. Não havia mercadoria ou dinheiro e as trocas dos bens eram feitas de maneira simples e quase sempre em caráter celebrativo e solidário. O modo de produção tributário ocorreu principalmente na África, Ásia e Américas. Os exemplos mais conhecidos são as civilizações do Egito Antigo, China e Incas, Maias e Astecas. Neste modo de produção, os bens eram produzidos e uma parte deles era confiscada pelo Estado por meio de tributos. O tributo era cobrado na forma de uma parte da produção ou em mão de obra para a construção de obras públicas como estradas, diques e canais de água, monumentos, muralhas. Começam a surgir aí diferentes classes sociais e também a opressão de um pequeno grupo sobre o restante do povo. Surge neste período o dinheiro, a escrita e as feiras. O modo de produção escravista antigo ocorreu principalmente na Europa, na Grécia e na Roma antigas. Nesse modo de produção existiam diferentes classes. Na base estavam os escravos, que trabalhavam e produziam a maior parte de tudo que se consumia. E no topo da sociedade, os senhores de escravos, uma minoria que não trabalhava e desfrutava de tudo que era produzido. Os escravos só recebiam a comida, enquanto os trabalhadores livres, plebeus,
viviam da produção para o autoconsumo e a troca do excedente. O modo de produção feudal, o feudalismo, ocorreu principalmente na Europa depois da decadência do escravismo e é uma forma de vida sustentada pela produção camponesa. O comércio era realizado em feiras com o excedente da produção. O dinheiro, aos poucos, foi substituindo a troca direta de mercadorias. Os camponeses não eram donos da terra que viviam e cultivavam. Os proprietários da terra, senhores feudais, aristocratas, exigiam parte da produção e parte dos dias de trabalho em troca da proteção da vida dos camponeses. O feudalismo deixou de existir quando os comerciantes, os atravessadores das feiras, burgueses, se enriqueceram e começaram a acumular poder econômico e exigiram, por isso, o controle sobre o poder político. O capitalismo é um modo de produção surgido com o fim do feudalismo. Ele se caracteriza por transformar o trabalho em mercadoria por meio do processo de assalariamento da força de trabalho. No capitalismo, a riqueza é apropriada pelas classes burguesas no processo produtivo, além de explorar ao máximo os recursos naturais do planeta em busca de lucro e da acumulação. Ele gera necessidades inexistentes na vida das pessoas, na intenção de fazê-las cada vez mais escravos do consumo e do dinheiro. Atualmente, o capitalismo é predominantemente financeiro, o que significa que a riqueza produzida pelo trabalho está sendo apropriada por uma minoria de banqueiros que controlam o capital de forma planetária. As desigualdades no capitalismo são consequências da forma como ele se organiza, explorando cada vez mais os trabalhadores e concentrando de maneira absurda o dinheiro nas mãos de poucas famílias de especuladores financeiros. Podemos observar que em muitos modos de produção vividos pela humanidade, uma minoria se beneficia do trabalho alheio, enquanto outros vivem exclusivamente para trabalhar. A história da humanidade é escrita por essa luta milenar entre opressores e oprimidos. É importante percebermos o movimento da história e assim podemos criar condições de interferir coletivamente para construir um futuro mais justo conosco, com a natureza, com os nossos semelhantes e com as novas gerações que virão. Você deve estar imaginando como poderíamos intervir e buscar outras formas para sair do capitalismo e melhorar a vida das pessoas e do seu território. Como é isso na prática? Hoje vivemos o modo de produção capitalista, mas o Bem, eu vou passar o vídeo até aqui, tá? Mas é importante entender também que esses modos de produção, eles acabam de uma certa forma influenciando a nossa vida. Porque a gente pensa e a gente age conforme esse modo de produção. Um exemplo, um escravo ele não podia, no escravismo, de forma alguma, achar que ele poderia viver sem ser escravo. Ele já aceitava a escravidão de uma forma necessária. Na passagem do feudalismo, onde existiam os servos, para o capitalismo, os servos tiveram muita dificuldade de se adaptar. No entanto, hoje a gente já pensa de uma forma capitalista. O capitalismo de uma forma geral, um modo de produção capitalista, onde a gente trabalha em troca de um salário, a gente vende nossa força de trabalho, não é porque o patrão é ruim e o empregado é bom. Mas isso acontece porque a forma que o mundo está organizado é assim. Imagina um patrão que abrisse mão do lucro. Ele não conseguiria sobreviver. Então, de certa forma, o capitalismo ele é hegemônico. O que quer dizer isso? Que ele domina sobre as pessoas, tá? E ele domina o mundo inteiro. Então, não importa onde você está, em que país você viva. E, bem, o objetivo dessa aula era trabalhar com os modos de produção,
a gente entender que o trabalho nem sempre foi apropriado da mesma forma. Então, muita gente pode achar que é absolutamente natural essa forma que a gente trabalha, em troca de salário, etc. Mas é uma invenção humana, que surgiu a partir de um determinado momento histórico. E, gente, é isso por hoje e até a próxima.